Oi, meus amores, tudo bem? Vamos continuar nossa leitura aqui no livro de Isaías. Estamos no capítulo 38, ok? E eu queria pedir para vocês, deixem seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Estamos progredindo cada dia mais. E eu acredito que vamos terminar Isaías em breve. Realmente é um dos livros, é o livro mais longo da Bíblia. E a gente vai estar terminando, depois a gente começa Jeremias, que também foi outro profeta, ok? Vamos lá, então? Capítulo 38, a doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouviu sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escada de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se da doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte. Gente, essa parte aqui, para quem tá acompanhando, sabe que é uma retrospectiva contada através da visão de Isaías, né? Porque a gente já leu isso lá nos outros livros passados. Então, a gente já sabe, né, que ele também pôde escolher se a sombra iria retroceder ou iria avançar. Para quem já leu, já vai puxando aí na memória. Porque uma coisa que a Bíblia tem muito forte é que ela coloca uma parte e ela volta naquela parte, e isso ajuda muito a gente também ter mais entendimentos, porque é contado de uma forma diferente, sobre a visão de uma outra pessoa, mas é a mesma coisa contada novamente, ok? Então, Ezequias escreveu: Eu disse, no vigor da minha vida tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Deixa eu mudar de página. Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como se faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus. Enfraqueceram-se meus olhos, estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela sua fidelidade. Somente os vivos te louvam. Como este estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade e os seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida, no templo do Senhor. Isaías dissera: apliquem um emplasto de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor?
enviados da Babilônia, capítulo 39. Capítulo 39. Naquela época, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes que haviam em seus depósitos prata, ouros, especiarias e óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrara. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará, diz o Senhor, e alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Consolo para o povo de Deus. Consolem o seu povo, disse o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplainados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão. Pois o Senhor, quem fala, uma voz ordena: clame. Eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na colcha da mão ou com o palmo, definiu os limites dos céus. Quem jamais acumulou o peso da terra ou o peso dos montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou instruiu com seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse conhecê-lo? E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano serão suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e mesmo que nada com quem eles compararão Deus, como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que os ourives cobre de ouro? E para qual modela corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que eles não sabem? Nunca ouviram falar?
Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam. Como a terra foi fundada, ele se assenta no seu trono, acima da culpa da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele defende os céus como um forro e a arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra deles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas chamas pelo nome? Tão grande é seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de aparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é inconsolável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O ajudador de Israel, capítulo 41. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e chamou em retidão seu serviço, entregando-lhes nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança, por um caminho que seus pés jamais percorrerão. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo como os últimos. As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem, eles se aproximam e veem à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. O artesão encoraja os ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa? E fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês descendem de Abraão, meu amigo? E eu tirei dos confins da terra de seus recantos mais distantes e eu chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e julgarei, eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aquele que se opõe a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que assegura pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei, não tenha medo, ó verme Jacó. Ó Israel, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor. Seu Redentor, o Santo de Israel, veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, os ventos os levará, a uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não os encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rio nas colinas estéreis e montes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais.
Porém, no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipestre, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que os consideremos e saibamos o seu resultado final, ou nos declarem as coisas vindouras. Revele-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses, façam alguma coisa boa ou má, para que nós nos rendamos, cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas, detestáveis, é aquele que os escolhe. Despertei um homem, e do norte ele vem, desde o nascente proclamará meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o olheiro amassa o barro. Quem falou disso, diz desde o princípio, para que soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer, ele estava certo, ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião, veja estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas-vindas. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta. Quando pergunto, veja, todos são falsos. Seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Capítulo 42. O servo do Senhor. Eis meu servo, a quem sustento, meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se queixará, nem deixará ferir, até que estabeleça a justiça da terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. E o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dele procede, que deu fôlego aos seus moradores e a vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, farei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um medidor para o povo, e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei a outro minha glória, nem as imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e tudo o que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o concerto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se aos povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor, e nas ilhas proclamem seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado, o seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei seus rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecem, por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei, mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. Mais uma repetição e mais uma passagem aqui também falando sobre imagens esculpidas, né, por mão de homens. É uma coisa assim que aparece tanto, né, gente? É uma coisa que
Deus é muito enfático quando ele fala sobre adorar outros deuses, sobre adorar imagens esculpidas, né? Tá aí. No capítulo 42, no versículo 17. Não retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. Aí, para vocês pensarem e analisarem, né? Cada um acredita naquilo que quer, gente. Mas a Bíblia, ela é tão clara, tão transparente, que não tá escrito em forma de parábola, não está escrito em forma subjetiva, não está escrito em forma pra gente tentar interpretar. Não, está escrito claramente aqui. Imagens esculpidas que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. A cegueira de Israel. Ouçam, surdos, olhem, cegos e vejam. Quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor à sua retidão, tornar grande e gloriosa sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas, escondido em prisões. Tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo sem que ninguém o reclamasse, dizendo, devolvam. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor. Contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir seus caminhos, não obedeceram à lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam. Isso os consumiu e ainda assim não levaram a sério. Aqui, gente, quando ele diz assim, quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor. Por que ele diz que não foi o Senhor? Porque quem provocou tudo isso que aconteceu foi quem? As próprias pessoas, né, gente? Tudo que a gente passa, tudo o que acontece, muitas vezes nós temos uma tendência, às vezes, a culpar Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Muitas vezes, tudo que a gente está passando, somos nós mesmos que causamos. Claro, existem coisas que nós somos inocentes, tem coisas que vêm nas nossas vidas, sim, para nos fazer melhor. Pessoas melhores, pessoas mais conscientes, pessoas mais maduras. Mas tem muitas coisas que nós mesmos, como diz, né, nossos pais, procuramos com as nossas mãos, certo? E aqui, quando ele diz não foi o Senhor, ele está sendo bem enfático em dizer que quem causou toda essa destruição foram as próprias pessoas, foi o próprio Israel que, né, chamou isso para eles. Porque naquela época, Deus era tão conectado, Deus estava ali, né, cara a cara, face a face. E eles tinham, sabe, muito acesso ali, e eles sabiam exatamente o que Deus estava querendo, o que Deus não estava querendo, e eles insistiam em ser obstinados, insistiam em fazer coisas que não deveriam, ok? Como nós hoje em dia insistimos da mesma maneira, da mesma forma. E aqui na Bíblia nós vemos N vezes que acontecia. Eles andavam nos caminhos do o Senhor os abençoava, eles prosperavam, eles saíam dos caminhos, o Senhor saía de cena, eles caíam. É assim, é uma gangorra, uma coisa assim muito óbvia, muito clara, que quando Deus estava ali com eles, porque eles estavam andando no caminho do Senhor, as coisas aconteciam. Quando eles se desviavam, o furor de Deus vinha sobre eles. São coisas que hoje em dia acontecem da mesma forma, igualzinho. Deus tá com a gente em determinadas coisas, às vezes a gente tá prestes a conquistar aquilo que a gente quer, a gente tá com a nossa bênção aqui, e a gente se desvia e a gente adia a nossa bênção. Pensem nisso. Às vezes vocês podem estar adiando uma bênção
por causa de pequenas atitudes, de pequenas coisas, e não diga que Deus não olha para pequenas coisas, porque Deus é um Deus de detalhes. Deus olha para pequenas coisas, sim. As pequenas coisas podem provocar a ira de Deus, sim. Então, não se façam de crente cor-de-rosa que vê o mundo cor-de-rosa. Porque esse mundo cor-de-rosa só existe aqui na mentalidade dos crentes que querem facilitar tudo, que acham que a vida é cor-de-rosa, que tudo tem que ser paz e amor. E isso não existe. Na vida de ninguém existe essa filosofia de paz e amor. E se você quer viver essa filosofia, prepare-se, porque você vai ver no mundo da fantasia e não vai acontecer. Não vai rolar. Vamos lá, capítulo 43. O único Salvador de Israel. Mas agora sim diz o Senhor: aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Do Egito o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso, é honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte: entregue-os, e ao sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo nome, a quem criei para minha glória e quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e todos os povos se ajuntam. Qual deles predizia isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. E eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Uau! Linda essa parte, né? Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Ok? Lindo isso, né, gente? A misericórdia de Deus e a fidelidade de Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônicos descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e de seu rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, os exércitos e seus reforços. E eles agem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que foi, não vivam no passado, vejam, estou trazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber meu povo, meu escolhido, o povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse meu louvor. Contudo, você não se invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem foi a mim que você honrou com sacrifícios. Não o sobrecarregarei com ofertas de cereal, nem o deixarei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e
que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado por mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar sua inocência. Seu primeiro pai pecou, seu porta-vozes se rebelaram contra mim. Por isso, envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição, Israel à zombaria. Muito forte isso, né? Vou parar por aqui e continuar no próximo vídeo para não ficar muito longo.